Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL, pelo YouTube, Twitter e Facebook. O nosso entrevistado desta noite assistiu o segundo turno das eleições, que mobilizou as atenções de todo o país tranquilão, no sofá. Isso porque ele já havia liquidado a fatura 2 semanas antes, quando foi reeleito prefeito da terceira maior cidade do Brasil no primeiro turno, com mais de 63% dos votos válidos. Uma das razões apontadas para a reeleição sem sobressaltos foi uma gestão bem-sucedida em evitar a explosão de casos e mortes por Covid-19 no auge da pandemia. Conhecido pelo estilo super sincero, típico de alguém que fez carreira primeiro no comando de um clube de futebol, para só depois enveredar para a política, chegou a dizer que a saúde da cidade que governa é uma porcaria, mas ainda assim é a melhor porcaria do Brasil. Eleito em 2016 como um outsider, rapidamente entendeu os códigos da política, se filiou a um grande partido e, reeleito, desponta como nome forte para a disputa do governo de Minas Gerais daqui a 2 anos. No dia seguinte da eleição que reconfigurou o mapa político nos municípios brasileiros, o Roda Viva recebe o ex-presidente do Atlético Mineiro e prefeito reeleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. A fala dura e numa linguagem acessível a todos os setores da população é apontada como um dos fatores que lhe garantem a popularidade. Na primeira entrevista concedida após a reeleição no primeiro turno para a Prefeitura de Belo Horizonte, bateu pesado contra os donos de bares e restaurantes que ignoram as restrições impostas diante da pandemia do coronavírus. A irresponsabilidade, o relaxamento, a falta de empatia e a ignorância pode nos levar a um fechamento total da cidade novamente. Na mesma entrevista, ele aproveitou para mandar um recado. Disse que se o governo federal não garantir os recursos necessários, a prefeitura vai bancar a vacinação contra a Covid na cidade. E já está até separando recursos com esse objetivo, embora a responsabilidade nesse caso seja do governo. Para entrevistar Alexandre Calil, nós convidamos Carolina Linhares, repórter de política e ex-correspondente em BH da Folha de São Paulo. Cecília Oliveira, jornalista do site The Intercept Brasil. Márcia Maria Cruz, jornalista do jornal O Estado de Minas. Pedro Venceslau, repórter de política do jornal O Estado de São Paulo. E Ricardo Correa, editor de política do jornal O Tempo. Contamos ainda com os desenhos mais quentinhos que pão de queijo do nosso Paulo Caruso. Prefeito, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Roda Viva nesta noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Prefeito, o senhor foi reeleito, como eu disse, com muita tranquilidade no primeiro turno, antes, portanto, desse momento mais tenso do segundo, e, naturalmente, o seu nome já despontou como favorito para o governo em 2022. Eu sei que o senhor vai me dizer que é muito cedo para isso, mas eu conto com esse seu estilo super sincero para dizer, o senhor resistiu à tentação de disputar o governo em 2018, sendo que o senhor tinha sido eleito há pouco tempo. Agora, é totalmente fora de cogitação o senhor deixar a prefeitura para disputar o governo? Não. Não é fora de cogitação porque eu respondi isso durante a campanha, né? Mas é óbvio que eu tenho que respeitar os quase 63% da população da terceira maior capital do país, né? Eu nem assumi o meu segundo mandato. Então, e de mais a mais, nós temos que ver qual será a situação de Minas Gerais daqui a 2 anos, ninguém sabe. Então, eu acho que existe um problema de que se fala o seguinte, nós estamos a um passo da próxima eleição. Eu, pessoalmente, penso diferente. Do jeito que anda a política no Brasil, nós estamos uma eternidade. O que pode acontecer daqui a 2022? Quer dizer, os acontecimentos em Brasília são diários. Sim. As novidades são diárias. Então, quer dizer, eu não tenho essa ambição
Eu já disse isso uma vez, eu nunca sentei numa cadeira pensando em outra. E acho que isso não dá certo, tá? Com toda sinceridade. Mas hoje existem tecnologias, pesquisas, né? Pode ser que o povo de Belo Horizonte, como já, claro que todo mundo já ouviu isso, na última eleição, eu tinha pesquisas que me favoreciam para fazer até, sem crítica, mas o que o governador de São Paulo fez, o prefeito de São Paulo fez. Mas eu achei que não estava na hora, eu precisava de pegar mais cancha, ouvir mais, aprender mais, né? Então, não, nunca, e depois de pegaram a gravação no programa eleitoral, falaram, olha como é que ele é mentiroso. Eu não falei isso na campanha, quanto mais agora que eu estou eleito. Então, eu acho que está muito cedo para isso ainda. Eu tenho que respeitar a votação maciça que eu tive, o carinho do povo de Belo Horizonte. É uma questão de respeito. Perfeito. Por favor, Márcia. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Eu gostaria que o senhor falasse, o senhor estava dizendo, né, da questão de não sentar em uma cadeira pensando em outra. Queria que o senhor fizesse uma comparação entre presidir o Clube Atlético Mineiro e ser o prefeito da cidade de Belo Horizonte, pegando um jargão do futebol, né? Porque quando o senhor assumiu a presidência do clube, os atleticanos ansiavam por um título, né? Quando o senhor, nessa gestão como prefeito, o senhor pegou a pior chuva do século, o senhor pegou uma pandemia. Eu queria que o senhor me dissesse, o senhor é pé frio ou é pé quente? Olha, eu seria profundamente injusto, porque todo cara que vem do futebol é supersticioso, né? Então, seria muito injusto com a sorte ou o azar, e principalmente com Deus, né? Um cara que sai do Atlético, como eu saí, que sai de uma tempestade, né? Nós temos que lembrar o Brasil inteiro que nós sofremos, como você mesmo disse, a maior tempestade, a cidade foi inteiramente destruída, está totalmente reconstruída, você também sabe disso, que você é de lá, e pegamos a pandemia. Eu acho que é diferente, né? Eu acho que Deus manda o frio conforme o cobertor. Então, se Ele me escolheu para essas duas porradas, eu tenho que bater no peito e levar em frente. Eu acho que até agora nada na minha vida deu errado. Um cara que tem 3 filhos, como eu tenho, 3 noras, são 3 bonecas, e 4 netas de cair o queixo, não pode falar que é azarado, né? E o senhor acha que daqui para frente, né, vai ser mais fácil? Eu acho que sim, né? Eu achei que seria mais rápido tudo isso, né? Eu achei que nós não ia chegar em dezembro, em janeiro, para esperar uma vacina. Então, nós subestimamos todo o Brasil a pandemia. Mas nós estamos a um passo, quer dizer, nós temos que ter um pouquinho mais de paciência, porque ela já acabou mesmo, de todo mundo, né? Parece que a gente é prefeito ou governador de um lugar que a gente é diferente. Não, nós somos todos iguais. Então, nós estamos à beira de uma vacina, e seja ela qual for. Então, eu estou falando, o cidadão, apesar dos meus virologistas, infectologistas que trabalham voluntariamente para a nossa Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde falou, gente, isso vai demorar mais. Mas eu sou um otimista. Eu falei, eles não estão acertando tanto, e acertaram. Prefeito, o senhor mencionou que a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã em Brasília. E quando o Bolsonaro foi eleito, eu tive a oportunidade de entrevistar o senhor e perguntei o que o senhor esperava do governo, do presidente. O senhor disse que esperava responsabilidade de um estadista. E quero perguntar para o senhor o que o senhor vê agora, como o senhor avalia o presidente Bolsonaro e quais medidas ele tomou ou deixou de tomar que preocuparam o senhor. Olha, eu acho que o presidente Bolsonaro, ele errou muito na pandemia. Por que ele errou muito? Vamos ser muito sinceros. Ele derramou dinheiro na pandemia. E negar a pandemia era verbalizar, foi de graça. Não custou nada. Então, o mais difícil de fazer, ele fez, né?
O mais difícil de fazer, ele fez. Porque não economizou na pandemia. Que se ele não tivesse negado, ele teria gasto provavelmente a metade do que ele gastou. Se ele tivesse liderado a nação, ele teria gasto a metade do que ele gastou. Porque mais gente faria isolamento social, é esse o raciocínio? Mais gente iria aderir às regras de distanciamento? É claro, é claro. Ô, gente, o presidente da República é um líder, gostando dele ou não. Eu já falei que eu não preciso dele como amigo, eu preciso dele para me dar dinheiro para a saúde, para a educação, eu preciso dele para me dar infraestrutura. Na hora de reconstruir a cidade, custou 200 milhões, o governo federal mandou 7. 200 milhões, eu recebi 7 do governo federal e 0 do governo estadual. Então, é para isso que eu preciso dele, né? Então, quer dizer, meus amigos de tomar cerveja eu já tenho. Com 61 anos eu não vou arrumar novo, né? Então, é o seguinte, faltou a liderança que a gente está vendo na Europa, que é o primeiro-ministro que fala, que é o presidente da França que fala, que é a primeira-ministra da Alemanha que fala, tá certo? Que é o primeiro-ministro da Inglaterra que fala. Então, é um líder nos guiando. Então, na hora que o Supremo Tribunal fala assim, prefeito, o problema é seu. Tá bom, a prefeitura de Belo Horizonte é uma prefeitura robusta, então deixa comigo. Mas e a prefeitura de Garapé? E a prefeitura de Batipó? E a prefeitura de Machacaliz? Estou falando de cidades pequenas de Minas Gerais, só para vocês entenderem. Como é que o problema é meu? Vocês estão doidos? Aí ele pôs o dinheiro nas prefeituras. Então, quer dizer, a convulsão que houve da fala foi a pior coisa que aconteceu. O mais difícil ele fez. E agora com a vacina vem a mesma coisa. Pedro, por favor. Prefeito, o senhor foi eleito em 2016 com um discurso forte da antipolítica, da negação da política. Mas aí, quando o senhor assumiu o cargo, o senhor governou com todo mundo. PT, PSOL, PSTB, tinha lá o Juca Ferreira, tinha indicação até do Patrus Ananias. Queria saber se o senhor se isso foi uma constatação de que a política tem que ser feita como política mesmo, com P maiúsculo, se o senhor hoje já se assume como um político de verdade, se acabou essa história de outsider. Eu não tenho compromisso com o erro, tá, Pedro? Deixa eu falar. Primeiro que o Patrus não indicou ninguém na minha prefeitura. Secretária de Desenvolvimento. Não, eu convidei, porque quando eu rodei essa pobreza das grandes cidades que eu não conhecia, e eu vivo dizendo que a elite não é má, ela só não conhece a pobreza. A elite ela não é perversa, ela não é... É porque ela não sabe o que é. E quando eu rodei na minha eleição, que foi em outra época, que eu rodei, foi a periferia mesmo, eu entrei em cada buraco que eu nem sabia que existia na cidade que eu nasci, eu ouvi muito o nome do Patrus. Só para esclarecer, tá? Porque fica parecendo que o Patrus apontou o nome. Eu chamei na minha casa. Como ele está vivo, é fácil constatar. Falei, Patrus, eu quero que você assuma a Secretaria de Ação Social. Ele falou, não posso, Calil. A minha esposa está adoentada. O Lula, que ainda não estava preso, na época, né, da minha primeira eleição. O Lula eu preciso ficar com ele e tudo. Eu falei, então me arruma uma assistente social que você confie, porque disso eu não entendo nada e eu preciso de ajeitar essa tragédia que eu estou vendo aí acontecendo. Então, o caso do Patrus Ananias foi esse. PSOL não tem ninguém no meu governo. É mentira de propaganda política. Que, se tivesse gente boa, né? A minha equipe é tão boa, sabe, Pedro, que ela já está toda convidada para continuar. Não vai mudar nenhuma peça? Nenhuma peça. Nenhuma peça. Toda. Sem exceção, os presidentes de empresas, autarquias e o secretariado já está convidado para continuar. Só quem não quiser que não vai continuar. Porque ninguém atinge a votação que eu consegui porque eu sou um gênio. Claro que não. É porque eu montei uma equipe extremamente técnica, competente, que sabe fazer e fez. Né? Nós estamos aqui falando, a oposição apoiou 85% dos meus projetos na Câmara. Apesar de eu ter ganho 100%,
Mas a oposição apoiou 85, porque era uma equipe que sabia o que estava fazendo. Nós fizemos o que nós achávamos que estava fazendo. Então, você esqueceu que o meu vice hoje, presidente do PSD, que é o Fuad Noman, ele foi secretário do PSDB. Então, quer dizer, eu não olhei isso. E fui apresentado para vários secretários, convidando-os para serem secretários, sem conhecer o passado, só sobre o currículo de cada um. Mas não é currículo desse partido aí que fala que tem... Não, eu pegava o currículo, eu era o prefeito, eu tinha o voto, e eu escolhia quem eu queria. Mas o senhor não respondeu se passou a respeitar a política como uma... Passei. A política é muito importante, o diálogo, ouvir. Eu vou te falar uma coisa que eu não sabia. Que eu não sabia nada. Então, eu aprendi o seguinte, deixa eu ouvir tudo, e todos. Eu vou te dar um dado importante. Em 2020 teve a pandemia. Em 2019, eu fiz 2.500 agendas. Não é pessoas, não. Agendas. Eu fui o cara que mais ouvi. Congado, associação de bairro, taxista, sindicato de ônibus, tudo que se pensar, escola de samba, periferia, segurança alimentar. Nós estamos disputando prêmio na ONU de segurança alimentar, né? Então, quer dizer, nós avisamos a Belo Horizonte que salsicha não é carne. Carne é carne, peixe ou frango. Isso tem 4 anos que Belo Horizonte foi informada que salsicha não é carne, que não pode levar salsicha para a creche. Cecília, por favor. Boa noite, prefeito. Boa noite. Em 2022, como o senhor já mencionou, vai ter aí eleição de novo. E muito tem se falado na tal da frente ampla para poder expurgar daí o bolsonarismo. Eu queria saber se o senhor, de que lado o senhor vai estar, com Bolsonaro, contra Bolsonaro e por quê? Inclusive porque o senhor já mencionou aí alguns problemas, inclusive de cunho científico. Olha, eu hoje sou um político do PSD. E o PSD, como disse o presidente Kassab, tem candidato a presidente da República, né? E como eu disse ao Pedro, hoje eu sou um homem que eu respeito a boa política. Então, eu acho que nós temos que esperar 2022, né? Porque o PSD tem candidato. O Kassab citou o quadro, o Ratinho do Paraná, o senador Otto da Bahia, o senador Anastasia, outro grande nome. Que nós temos quadros para disputar a presidência da República, e bons quadros, né? E temos hoje, eu escutei isso hoje, eu não sabia, que nós fomos o partido que mais elegemos prefeitos em cidades de 2 turnos, nas grandes cidades, com mais de 200 mil eleitores. Então, essa é a pergunta do partido. Quer dizer, o Kassab dá a liberdade para que cada político resolva o seu caminho, mas eu tenho que seguir a lógica que vai ser, na hora certa, uma lógica única do partido. Mas a gente sabe, né, prefeito, que os partidos têm esse discurso de candidatura única até fechar uma aliança. E que a tradição do PSD, um partido que surgiu em 2011, é estar em alianças vantajosas, que o Kassab enxergue como vantajosas e com chance de vencer a eleição. E tirando aí a sua posição pessoal e a do partido, o senhor vislumbra a possibilidade de uma frente ampla de partidos ou acha que isso é uma conversa mais para segundo turno? Não, eu deslumbro no primeiro turno, né? Porque eles já estão precipitando isso. Eu estou falando como cidadão, tá? Eu não participei de nenhuma, claro. não fui a Brasília, não tenho. O Rodrigo é meu amigo, eu gosto muito dele. E ele já estava com o Ciro, que também é meu amigo, e eu gosto muito dele. Mas eu não vejo que vão esperar segundo turno para fazer aliança. Né? Principalmente que tem 2 anos aí que o governo federal tem que fazer uma entrega para a população. Nós estamos esperando uma entrega, né? E foi prometida, que é a privatização. Gostem ou não gostem, mas foi promessa de campanha e foi eleito em cima de falando isso, né?
Se é liberal, se você é liberal ou não é, não interessa. 54 milhões de brasileiros, 53, sei lá quanto, falar assim, não, nós queremos liberalismo, sim. Isso tem que ser respeitado. Né? A privatização, o liberalismo, então diminuir o desemprego, isso tudo foi colocado, a corrupção, e nós estamos esperando ele entregar. Se o presidente da República entregar, eu vou te falar, nem o anjo Gabriel ganha dele. Se não entregar para a população o que foi prometido, não adianta gritar porque não vai ser reeleito. É simples assim. Perfeito, Ricardo. Prefeito, essa discussão que o senhor disse agora sobre o Bolsonaro, mais ou menos o que o senhor disse sobre o Zema em relação ao governo de Minas. Mas eu vejo aliados do senhor já, o secretário nacional, por exemplo, do PSD, citou o nome do senhor eventualmente numa disputa nacional também, como vice ou eventualmente até como candidato a presidente. O senhor citou outros nomes do PSD e o senhor tem boa relação com alguns outros nomes aí dentro dessa ideia de uma frente. O senhor foi próximo da Marina, o senhor apoiou o Ciro Gomes, o senhor tem uma boa relação com a família Campos, né? Já esses dias ouço até de uma aliança PSD-PSB também, em torno do nome do senhor também. Eu pergunto, o senhor descarta completamente também disputar uma eleição nacional ou também, assim como o caso do governo de Minas, não descarta? Ô, Ricardo, modéstia nunca foi meu forte, tá certo? Você já pensou, se vocês quiserem me carregar para esse lugar? Claro que eu vou, né? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Aquela história que meu pai contava há muitos anos. A Xuxa bate na porta, você vai, não, aqui não, pá, e bater com a cara. Não dá, né? Então, se acontecer, eu não tenho nenhuma pretensão. Sou prefeito eleito de Belo Horizonte, respeito a votação massacrante que eu tive lá. Agora, espera lá, se eu for carregado para lá, muito obrigado, que eu topo. Prefeito, o senhor acha que vai ser carregado? O senhor acha que tem essa possibilidade? Não, esse lugar? Gente, eu não sei, ué. Eu não sei. Vai que o anjo Gabriel muda de porta. Eu não coloquei isso em pauta, não. Eu não coloquei isso em pauta, não. O prefeito, em relação ao governo do Estado, porque analisando aí a performance eleitoral, enquanto o senhor teve essa vida tranquila, o governador Romeu Zema ficou mais ou menos na moita ali, mas também não colheu nenhuma vitória, não elegeu nenhum prefeito do seu partido, nem em Araxá, que é a sua cidade. O senhor acha que o governador sai mal da eleição? Qual a avaliação que o mineiro faz do governo Romeu Zema? Olha, eu acho que o governo de Minas, além de tudo, está envenenado. Porque ontem me mandaram, que é claro que eu não assisti, uma gravação de uma entrevista que ele deu. E quando me citaram, ele falou assim, fala muito e não fez nada. O que eu tenho para falar do governador de Minas é que ele não fala nada e não faz nada. Então, acho que isso o Belo Horizonte não existe, está fora do cardápio do governo de Minas Gerais. A maior cidade de Minas Gerais está fora do governo. E mais, agride a quem deve. Porque como eu sou devedor de alguém, eu agrado a quem eu devo. Então agride Belo Horizonte como se não estivesse devendo a Belo Horizonte, ao longo dos 36 meses que ele prometeu pagar, quase 650, 700 milhões de reais. Prefeito. Desculpa, Carol, a gente tem que sair para um breve intervalo, é rapidinho, voltamos já já. A gente vai continuar explorando esses assuntos, essas cifras e é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com o Roda Viva e antes de continuar a nossa entrevista, eu tenho um anúncio para fazer. O Roda Viva foi escolhido como o veículo do ano na categoria especial de contribuição ao debate público no Prêmio Aberge, conferido pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. O Prêmio Aberge está na sua 46ª edição e eu agradeço muito, em nome de toda a equipe do Roda e da TV Cultura, essa distinção que nos enche de orgulho. Prefeito, voltando aqui, a gente estava falando um pouco do governo do Estado e o senhor falou a respeito de dívidas que o governo teria com a capital não sanadas. Há também uma discussão muito presente na imprensa mineira, nos meios políticos, de investimentos que o governador diz ter atraído para o Estado e muitos deles
não se concentram na capital. Como é essa dissociação entre a administração do Estado e a Prefeitura e como isso pode inviabilizar a vida dos belo-horizontinos? Né? Não. O governador é de Minas. Aliás, a cidade de Belo Horizonte é uma cidade confinada. Tá? É uma cidade cercada, ela não tem para onde crescer. Então, você está trazendo investimento que traga para Minas Gerais. O que não pode acontecer é deixar ir para outros estados. Né? Mas que traga para Minas Gerais, não tem problema nenhum. Isso não é eu não tenho o direito de reclamar sobre isso. Porque a capital é a nave-mãe do estado, tá certo? Aonde tiver um grande investimento, uma grande planta no estado, né? Reverbera em Belo Horizonte. Isso é inevitável. Né? Eles dizem que eu sou fazendeiro lá em Poços de Caldas. Beleza, mas aí pega o dinheiro, põe no bolso e vem gastar em Belo Horizonte. Então, eles brincam muito com isso lá, que os fazendeiros gastam dinheiro em Belo Horizonte. Mas, se está trazendo, ótimo. Mas que traga. Né? Então, existe um gabinete do ódio que nasceu de repente no governo do Estado, sem nenhum motivo. Né? Desceram no Aerolula em Belo Horizonte. Aí eu falei, eu não vou andar de bota, de helicóptero, porque eu fui a pé, onde a tragédia bateu sobre a cidade, que foi a chuva. Eu vi gente soterrada. Então não vem sobrevoar igual sobrevoar Brumadinho, com 350 cadáveres lá embaixo, e não saíram com cheque de nenhum vintém. E lá, fui educadamente receber o presidente da República, na porta lá do Aerolula. Ele foi passear de helicóptero com o governador, com o ministro, com não sei o quê, e chegou 7 milhões para mim. Mas o senhor chegou a pegar um voo uma vez com eles, né? Eu não me tira dessa. O governo do estado publicou umas fotos que tinha o senhor dentro do avião também, do helicóptero. Do helicóptero? É. Sim. Na primeira vez. Na primeira vez. Na hora que não aconteceu nada, eu vou andar de helicóptero de novo? Prefeito, o senhor falou um pouco sobre o PSD, o seu partido. O senhor disse que vai seguir a orientação do PSD e colocou o PSD como um partido independente, né? Que é também o que o presidente do partido, Gilberto Kassab, diz, que não faz parte do Centrão, que não faz negócios com o governo. Mas a verdade é que o PSD não está tão afastado do governo assim, né? O senador Carlos Viana é vice-líder do governo e o PSD fez algumas indicações. Aí, por exemplo, o nosso ministro das Comunicações é do PSD hoje. O senhor acha que o partido, em 2022, não corre o risco de estar com o Bolsonaro ou vai ser oposição? Repetindo um pouco a pergunta da Cecília, porque o senhor fez críticas aqui ao presidente, mas a verdade é que o seu partido não está tão afastado dele assim. O Fábio, ministro das Comunicações, é uma escolha pessoal do presidente, foi dita por ele. Né? E não é possível que o Kassab faz parte do Centrão e não tem um cargo no governo. Mas o PSD indicou, por exemplo, o comando da FUNASA hoje é indicação do PSD. Bom, isso eu não sei. Aí eu não sei. Prefeito. Mas como o senhor vê a posição do PSD? Eu vejo extremamente delicada se isso está acontecendo. E disse isso ao presidente, tá, gente? E disse isso ao presidente. Ao presidente Kassab ou ao Bolsonaro? Kassab. Eu disse isso ao presidente. O senhor disse então, o que é ele? Estão indicando cargos lá e nos colocando como lideranças locais do PSD e nós estamos aqui fazendo papel de quê? Então, esse é um caso que você está me contando agora, tá certo? Eu converso sempre. Mas o senhor não gostaria que o PSD fosse base do governo, é isso? Vamos dar uma rodada. Né? Eu não gostaria. Como diria meu pai, que vantagem que Maria leva? Eu precisei de dinheiro para reconstruir minha cidade, não tive. Eu preciso melhorar a minha saúde, não tive. Eu preciso fazer um monte de coisa na cidade, não tive. Eu marquei horário com o presidente da República, não fui recebido.
Uai, que centrão é esse? Quer dizer, o Michel Temer, que não tinha a menor relação política comigo, foi um presidente excepcional para Belo Horizonte. Excepcional. Ele abriu em 3 meses para mim um hospital que estava fechado há 4 anos, você sabe disso, Carolina? Barreiro. Que foi o Hospital do Barreiro, que são 550 leitos. Ele foi lá e abriu, porque nós não tínhamos condição, né, naquele processo de legalizar leito. Então, quer dizer, quem foi bom para você? Para mim, o Michel Temer. Porque eu não quero amigo, eu quero financiamento para Belo Horizonte, que isso fique muito claro. Eu não quero. Se for para me chamar para visita, para negócio social, para pousar de política, para fazer não sei o quê, para pedir cargo, me tira dessa, porque eu não quero. Márcia. O senhor está dizendo da questão da política. O político mineiro, né, tem uma imagem de ser o político da coalizão e do consenso, né? Quando o senhor foi eleito, o senhor negava a política, se dizia não político. Mas o senhor foi eleito num momento que existia uma onda da nova política. O senhor é o quê? Velha política de Minas? Nova política? Ou o senhor continua se considerando não político? Não, eu acho que eu já respondi até isso. Eu sou um político, né? Eu não sei se é nova, não, tá? Porque antigamente a política era mais bonita, era mais... né? Porque a gente pode não ter vivido a política, mas a gente lê sobre o que era a política brasileira, principalmente a mineira, né? Nós sabemos o que é a vida e a história do Tancredo e do Juscelino. Estou falando dos mineiros, né? Então, negar a política hoje seria uma cretinista da minha parte. Eu tive que formar uma base na Câmara. Esses votos não vieram para mim à toa. Eu tive uma base na Câmara me ajudando, né? E eu tenho que ser grato a eles. Então, eu formei uma base, mas eu formei uma base falando que eu não ia dar emprego para um vereador, para uma indicação, mas que eu faria todas as obras que eles me pedissem. Foi o que foi feito. Foi o que foi feito. Então, o senhor acha que o senhor é do tipo da velha política mineira? O senhor é dos políticos da antiga? Eu converso muito, ao contrário que todo mundo acha. Sabe, eu sou um cara que eu não faço inimigos. Eu não tenho inimigos. Prefeito, eu queria que o senhor avaliasse um pouco esse cabo de guerra que aconteceu aqui em São Paulo, entre o governo federal e o governador João Dória, em torno da vacina do Coronavac, da Anvisa. Eu queria saber se o senhor acha que houve uma politização e queria que o senhor avaliasse o desempenho do governador João Dória em relação à questão da pandemia e o papel do João Dória e do presidente Jair Bolsonaro nesse embate que os dois vêm mantendo em relação à vacina aqui de São Paulo, em parceria com o laboratório chinês. Eu vou falar primeiro uma frase que é nova, tá? Quando 2 não querem, um não briga, né? Quando um não quer, 2 não brigam. Né? É o contrário. Quando um não quer, 2 não brigam. Então, foi politizada pelos 2, sim. E eu disse, durante a campanha, disse agora, disse em Belo Horizonte, vou repetir para você. Ai do governante que não comprar, por isso que 22 está longe. Você imagina se essa vacina chinesa dá certo e é mais rápido. E chega para nós mais depressa. Você acha que o governo federal vai ter peito de não comprar porque ela é chinesa? Isso aí é crime, isso é impeachment. Prefeito, já que a gente... Peraí, deixa só a gente continuar nesse tema. Então, quer dizer, qualquer vacina... É uma pena que eu vejo que aquela vacina da Pfizer tem que vir a menos 70 graus, o que diminui a possibilidade, pelo que eu conversei com os médicos, com o pessoal todo, é uma pena. Porque ela está aquela outra americana está pedindo ordem para começar a vacinar agora em dezembro. É Moderna? Da Moderna. Não é? Então, puxa vida, isso não tem. Estão politizando para politizar, exatamente. Porque tudo que eles querem é serem
os protagonistas de 2022. Mas tem muita gente importante do lado de fora. Entendeu? Tem muita gente importante do lado de fora articulando. A que o senhor atribui essa negação da vacina que parte do presidente, chega em alguns dos seus apoiadores, chega a atingir até a Anvisa naquele episódio da paralisação da pesquisa no Instituto Butantan por um fator que não tinha nada a ver com os estudos da vacina em si? O Brasil sempre foi um país com tradição de vacina. Por que a gente está vivendo esse negacionismo de algo que pode fazer com que a gente saia de tantas restrições, né, na pandemia? Eu não acredito, tá? Se você me botar por quê, eu estou há 2 anos me perguntando por quê de um monte de coisa. Não é o que eu acabei de falar. É uma gripezinha e gastou bilhões e bilhões e bilhões na pandemia. Talvez, se ele falasse assim, olha, gente, é uma coisa grave, vamos aqui chefar, vou liderar, ele gastava metade. Então, eu não enxergo, porque eu acho que o resultado de 2020 traz um caldo novo nesse negócio. Qual que é o caldo novo? Espera aí, agora nós temos que fazer. Porque eu não fui eleito à toa, não. Eu fui eleito porque eu entreguei lá na ponta. Eu fui eleito porque não faltou o remédio para o diabético. Eu fui eleito porque eu estou no APPP, estou reconstruindo e entregando para a população de Belo Horizonte um centro de saúde a cada 3 meses. Eu troquei a iluminação toda de Belo Horizonte, 180 mil lâmpadas foram trocadas na cidade. Então, você tem que entregar alguma coisa para a população para você ser eleito. O senhor não acha Acho que a Carol queria falar. Eu reformei 244 creches na cidade de Belo Horizonte em 4 anos. O IDEB caiu 0,3%. É claro, eu enfiei 20 mil alunos para dentro da sala de aula. E ainda fui sabotado por sindicatos. Prefeito, é só porque o Pedro tocou aqui no assunto do governador João Dória, o senhor disse que poderia, como ele, ter sido candidato ao governo em 2018 e o senhor e João Dória têm uma trajetória parecida. Foram eleitos em 2016, eram novatos na política, eram empresários. Hoje ele é governador, está nessa posição de que pode ser candidato a presidente, mas ele tem uma rejeição muito alta aqui em São Paulo. Ele foi escondido pelo prefeito Bruno Covas na campanha e o senhor, pelo contrário, tem uma aprovação alta, foi reeleito. Como que o senhor vê essa diferença entre a trajetória do senhor e dele, que começou igual, mas hoje é bem diferente? É completamente diferente. Eu sou completamente diferente do que ele é. Entendeu? Agora, eu não sou melhor do que ele, não, tá? Eu sou diferente. Mas não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Então, eu não tenho, nunca conversei com ele, primeiro. Né? Eu nunca conversei com ele, nem com o Bruno Covas, né? Nem com o Guilherme Boulos, nunca conversei com nenhum deles aqui. Mas eu tenho a minha trajetória, eu tenho o que eu acho que eu faço, o que eu acho que é certo. Né? Eu acho que eu tenho que olhar para o meu pessoal e falar assim, eu não quero marqueteiro na minha campanha. Não? Falei, não. Porque se tudo que foi feito não for reconhecido, me tira dessa cadeira. É simples assim. O senhor acha que ele vive de marketing? Não, eu não quero... eu não quero... eu vou resumir para você. O Bruno Covas falou que vai lá no Jair Bolsonaro buscar dinheiro. Você imagina eu vou comprar inimigo aqui agora. Se ele não quis. Então, eu sou completamente diferente. Eu entreguei e fui buscar o resultado na urna. Né? Eu ganhei em todas as urnas. Não ganhei em zonas eleitorais, não. Urnas de Belo Horizonte. Sem exceção. Foi a 0. E, prefeito, o senhor está falando aí sobre essa questão de eu entreguei, como é importante essa questão de cumprir as promessas de campanha.
E na sua primeira campanha, uma das suas promessas assim que foram mais bem recebidas foi a questão da caixa preta da BH Trans, que é a empresa de trânsito ali de Belo Horizonte. O senhor rachou um pouco a caixa ali, teve aquela consultoria, o Ministério Público ficou de olho na consultoria, a sua base na Câmara não assinou a CPI da BH Trans e depois o senhor deu uma entrevista falando que o senhor não pode apertar o torniquete direto assim das empresas de ônibus, senão para o serviço de ônibus em BH. Então, eu queria saber, quando o senhor vai abrir essa caixa preta 100%, como o senhor fará isso? E o que é esse torniquete? O que você não pode apertar tanto assim? E qual o resultado seria para, além de parar o transporte público de BH? Qual seriam as consequências? Não, a consequência é só parar. Eu só tenho medo disso. Não tenho medo de consequência mais nenhuma. O que ninguém fala é que aqui em São Paulo, por exemplo, é tudo subsidiado. Entendeu? Aqui é barato, mas eu acho que São Paulo, alguém deve ter essa informação. Não, a gente fala bastante. É R$2, né? Não, tem um subsídio que pode chegar a 30 bilhões nesse ano do transporte. 30 bilhões por ano. Se me der 30 bilhões por ano para me subsidiar, eu ponho a passagem de graça. Agora, a passagem de BH é a segunda mais cara do país. Então, qual o seu plano para não apertar tanto pobre ali na ponta? Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. 3 bilhões, desculpa, eu exagerei só um pouquinho. Deixa eu te falar. Eu sou prefeito há 4 anos. Eu dei um aumento de passagem. Que foi um aumento bem considerável. Não, foi eu dei o aumento de contrato. Porque em Belo Horizonte, você não escolhe o valor que você vai dar o aumento, não. Tem um contrato e uma metodologia de aumento. Você não chega e fala, vou dar 5, vou dar 10, vou dar 20. Então, quando eles tiraram os cobradores, que é uma conversa que tem que voltar para a mesa sem demagogia, eu tirei o aumento. Mas eu estou cumprindo um contrato que eu peguei. Eu não fiz contrato com o ônibus. Né? E quando o ônibus estava com o petróleo congelado, os aumentos vieram naturalmente, porque era contrato. E qual que é o seu planejamento, então, para melhorar essa questão? O meu planejamento é criar uma supersecretaria que vai olhar o transporte público de Belo Horizonte, junto com as grandes obras, porque agora nós captamos recursos e vamos fazer grandes obras, que vai ser chefiada pelo vice-prefeito de Belo Horizonte, é o que nós estamos começando um desenho da vice-prefeitura, do vice-prefeito, comandar esse tipo de coisa. Então, são assuntos delicados e que têm que ser enfrentados. Morador de rua tem que ser enfrentado. Alguém tem solução? Passagem de ônibus sem subsídio. Alguém tem solução? Quebraram 4 empresas nos meus 4 anos. Então, fizeram essa fantasia, e ninguém tem coragem de falar, essa fantasia que os caras arrebentaram. Pode ser que teve uma época que eles arrebentaram mesmo. Já vi que tem 10 presos lá no Rio, a confusão do diabo. Agora, falar que hoje, com o advento de... Primeiro, o homem saiu do ônibus, tá? Ponto de ônibus hoje é coisa de mulher. Não sei se vocês repararam. Porque o moto a R$120 de prestação é mais barato que o Vale Transporte. Então, quem anda de ônibus é mulher. Ponto de ônibus só tem mulher. Eu não sei aqui em São Paulo, mas em Belo Horizonte é. Então, veio o Uber, veio o táxi lotação. Então, a situação hoje do transporte, ela tá um verdadeiro ninho de guacho, né? Um verdadeiro ninho de guacho. Isso tem que ser enfrentado. Aí você faz uma reunião com táxi, com Uber, com cabo, não sei o quê e tal. Acaba a reunião, sai todo mundo puto. Você faz o acordo, sai todo mundo com ódio. Não tem jeito. Não tem jeito. A Márcia quer perguntar do mesmo assunto, é isso, Márcia? Sim. Depois eu passo para o Ricardo, que tinha me pedido. Não, em relação à questão das multas aos ônibus de Belo Horizonte, as empresas, pela ausência dos cobradores, né, isso foi determinado por uma lei municipal, mas em vários momentos isso não foi cumprido. Né, de forma reincidente isso aconteceu. Absolutamente, Márcia.
As multas foram todas Não, aplicadas. as multas foram aplicadas. Mas eles recorreram. Mas eles estão... E mesmo depois de recorrer, muitas empresas, muitos ônibus circularam sem E cobradores. estão sendo multados continuamente. A multa cobre igual relógio. E aí nós temos uma chance de um grande acordo. Porque eles vão dever um negócio que o transporte público... se alguém trouxer para mim a solução de transporte público, lixo, resíduo sólido e morador de rua, pode trazer que eu aceito na hora. Diga. Então agora tem que enfrentar, não pode correr. O senhor está ganhando essa briga ou não? Não sei. Deixa eu voltar um pouco no tema da politização. O senhor criticou aí a politização da questão da vacina entre o Dória e o Bolsonaro, mas eu queria entender o episódio lá em Belo Horizonte da questão do hospital de campanha, né? O senhor disse que faria um hospital de campanha, disse que teria tido uma proposta indecorosa por parte do governo do Estado, não fez, e depois o Estado fez um hospital que não atendeu ninguém, né? Aquilo é impressionante. Nós estamos com 700 leitos, aqui tem que ir para o livro do Guinness. 700 leitos do hospital de campanha do governo de Minas e nunca entrou um doente. E fecharam ele, desmancharam e levaram embora. Mas não é isso que você está me perguntando. Você está me perguntando o seguinte. Eu disse aqui, acho que para a Cecília, não sei, que eu não tenho compromisso com o erro. Quando eu falei hospital de campanha, o pessoal da saúde veio em cima de mim. E eu aprendi uma coisa, sabe, Ricardo? Quem salva a vida não é respirador, não. É gente. Quem salva a vida é médico. Eu aprendi que uma UTI necessita de 7 profissionais. Entre técnico de enfermagem, lógico, médico, enfermeira, fisioterapeuta. Um leito de UTI. Um leito de UTI. Eu aprendi que nós podíamos parar as seletivas e abrir os nossos leitos, que nós daríamos conta como nós demos. Porque é a falta de compromisso com o erro. Eu ia fazer uma grande burrada, que a Secretaria de Saúde não deixou eu fazer. E qual foi a proposta indecorosa? Não, na época eu tinha que promover o governo de Minas, estava me emprestando um pedaço do Mineirão, que nem dele que é privatizado. Governador, prefeito, falando justamente sobre a pandemia, o senhor disse que fez uma reunião para decidir se ia partir para algo mais restritivo no comércio, na circulação, e deu um empate, então não foi o momento ainda de restringir. Como é que está a situação da pandemia em BH e o que o senhor está vislumbrando de medidas mais restritivas? Pode chegar um lockdown? A gente tem uma metodologia totalmente diferente, tanto do Brasil como de Minas Gerais. Nós temos a nossa própria, e ela é diária. Eu tive a boa notícia hoje que nós, o R0, né, que é aquela contaminação, estava em 1,13, baixou para 1,08 e hoje caiu para 1,03, com um pouco mais de 50% dos leitos ocupados e UTIs. Então, é o que eu falei. Se estão achando que a doença acabou, eu fecho tudo de novo. E disse em alto e bom som lá, numa entrevista coletiva. Se quando eu precisar do voto eu fechei, imagina agora que eu não preciso. Então ninguém duvida que eu vou fazer. Mas é fechar em que nível? Não sei, porque eu tenho que ver o crescimento. Hoje nós estamos estáveis. Eu avisei, falei assim, eu estou indo dar uma entrevista em São Paulo, o que eu falo sobre a pandemia? Porque eu não sou o sabe-tudo. Prefeito, vai lá e fala que são níveis absolutamente estáveis. Mas estável num nível muito mais alto do que já esteve, não, né, ele cresceu. Porque o senhor já teve uma taxa de 61,1 de incidência por 100 mil habitantes e agora está em 94,3. Não, eu não sei esse número. Nós continuamos sendo a cidade que menos morte tem por cada 100 mil habitantes, com mais de 1 milhão de habitantes. Isso é um dado que eu tenho, né? É que matamos menos. Sim, eu estou falando... Agora, o problema é o seguinte, nós não estamos no pico de julho e não há um crescimento exponencial. Porque quando você olha todo dia, e eu recebo todo dia, está aqui no meu celular, eu recebo diariamente, né? Porque aquilo é tratado
do jeito que deve ser tratado lá em Belo Horizonte, eu tenho dado diário. A partir de 14 horas eu tenho que acontecer no dia anterior. Certo, Então, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Eu volto com você, Pedro, já, não sai daí. Estamos de volta com a entrevista com Alexandre Calil e a pergunta agora é do Pedro Venceslau. Prefeito, o governador Romeu Zema disse que Belo Horizonte foi um ponto fora da curva e que alguns prefeitos adotaram um caminho extremo para chamar atenção. Queria que o senhor explicasse para a gente como que a relação entre o senhor e o governador se deteriorou tanto e chegou a esse ponto. Porque foi instalado o gabinete do ódio. E eu vou te falar uma coisa, Pedro, não dou a menor importância para isso. Você fala assim, ô Alexandre, vem cá, você vai para aquele lugar, vai para tá, mas toma seu dinheiro que eu te devo aqui. Aí eu ia lá buscar o meu, né? Péssimo pagador, péssimo de palavra, péssimo de tudo. Agora, eu não aguento desaforo, entendeu? Então, ele não tem a menor importância para mim, porque você não me dá, não me ajuda não me pagando, não me ajuda quando eu tenho problema de tempestade, não me ajuda em respirador, não me ajuda em médico, não me ajuda em nada. O que eu quero com ele? Tomar café, tomar cerveja? Ué, bala de araxá tem gente que traz para mim, ué. Prefeito, mudando um pouco de assunto, falando um pouco de ideologia, o senhor foi à parada gay e foi muito criticado pela sua base na Câmara Municipal, base religiosa, por ter ido à parada gay. Ao mesmo tempo, o senhor retirou de um decreto sobre educação a palavra gênero e o senhor também liberou os templos e as igrejas de pagarem uma taxa quando eles forem fazer alguma obra grande de ampliação. Em qual time que o senhor está? Está no time dos religiosos ou está no time LGBT? Sou prefeito de todos. Eu não só abri a parada gay, como fui o primeiro prefeito da história de Belo Horizonte a abrir a parada gay. Eu fui o único. Porque a maioria todo mundo tem medo, né? O político tem medo. Isso é uma descoberta que eu fiz. Parte dos políticos tem medo. Você mexe com o gay, o evangélico vai te odiar. Quando você vai na marcha para Jesus, os gays vão te odiar. Então, eu passo muito bem pelos dois caminhos. Até porque tenho parentes que eu amo, que são gays. Tenho a primeira-dama faz chapéu com brilho para jogar para os gays no dia da abertura e tudo. Então, ela faz uma festa com aquilo, ela gosta, ela delira, eu também. Como vou no Dom Valmor, presidente da CNBB, como vou nos evangélicos, como estou convidado para ir. Uai, eu sou prefeito de todo mundo, eu fui eleito, tá? Eu tive voto de gay, eu tive voto de padre, eu tive voto de evangélico, eu tive voto de macumbeiro, eu tive voto de todo mundo, pô. Eu sou prefeito de todo mundo. Prefeito, tem uma questão muito controversa que foi na primeira campanha, de novo agora, que é a respeito da dívida de imóveis do senhor com o IPTU da prefeitura. Isso foi tema da campanha, o senhor disse meio um devo, não nego, pago quando puder, estou apertado. E agora tem uma notícia de 4 dias atrás de que teria sido quitada uma parte dessa dívida. Afinal, qual é o valor da dívida? Houve uma parte quitada, não houve? Não houve nada quitado. Deixa eu te falar, eu aproveitei isso muito na primeira campanha. E na segunda eu resolvi esclarecer. Eu não pago IPTU para os outros. Qualquer imóvel daquela relação que eu devo à prefeitura, que for meu, eu dou ele para a prefeitura. Eu dou de graça. Falo, está aqui o imóvel de presente para a prefeitura. Não são seus. Eu tenho 12% em um, isso chama herança maldita. Então vamos parar com essa bobajada que eu deixei rolar porque me beneficiava na primeira campanha. De que maneira beneficiava? Porque eu era igual a vocês. Eu não tinha nada para mostrar, eu não tinha centro de saúde, eu não tinha rua asfaltada, eu não tinha poda de árvore, eu não tinha rua recapeada. Então eu deixei para colar. Então está colocado aqui para o Brasil inteiro que o imóvel que for meu e eu devei IPTU dele, ele está doado
a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas o senhor não acha que o prefeito da cidade tratar uma questão como essa dessa maneira é um mau exemplo? Porque se o senhor não paga uma dívida que o senhor tem, ainda que o senhor não seja o dono integral dos imóveis, como é que o senhor vai convencer outros munícipes que têm dívidas semelhantes a pagarem? Como é que a Prefeitura aceita receber de um imóvel 12,5% de IPTU? O senhor poderia depositar em juízo, por exemplo? Bom, isso é demagogia, né? O que eles vão fazer com o dinheiro que eles não podem usar em juízo? Para quê? Eu vou ficar sem meu dinheiro e a Prefeitura também não vai poder pegar o dinheiro. Isso é demagogia. Por que o senhor diz que são herança maldita? Porque são imóveis que têm vários sócios e que ninguém paga. Eles vão pegar quem? O prefeito. Né? É. Então, Porque os outros não são simples prefeitos. assim. Se eu tenho 12,5% do imóvel, como é que eu vou pagar o IPTU desse imóvel? Para todo mundo? Então está feito o desafio simples assim. O que o Alexandre Calil dever de IPTU dentro da Prefeitura está doado para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, por que o senhor não doa essa parcela de 12,5% desses imóveis ou não vende? Dos imóveis que estão... Eu não posso vender porque estão presos. Que a estupidez é a ignorância do Brasil. Quer dizer, se eu quiser vender para pagar, eu não posso. Porque estão presos. E, prefeito, ainda dentro dessa questão, foi a Isto É que revelou essa história, se eu não me engano, em agosto, e o senhor entrou com uma ação para poder tirar essa matéria do ar. Foi tirado. Então, foi essa a sua justificativa? Eu não vou pagar porque eu não posso pagar 2%? Não foi Isto É que botou isso. Como que funcionou isso? A Isto É inventou uma história muito pior. Essa é uma história real. Então, a quanto é, não tem nada com isso. Isso essa história é real. A que a Vera está falando é absolutamente real. O resto é mentiras e calúnias. E foram devidamente processados, que não é o caso do IPTU. Prefeito, o senhor elencou aqui vários motivos para ter sido reeleito, mas em nenhum momento o senhor falou o enfrentamento à pandemia em Belo Horizonte. Eu queria fazer duas perguntas em relação a isso. O primeiro é que quando houve a reabertura, né, um dos segundos passos foi liberar o funcionamento dos shoppings populares, o que foi muito criticado, né, como se eu estivesse concedendo para um tipo de lojista e não para outros, né? E a outra questão é a questão do ensino remoto. Os pais já não sabem mais o que fazer com os filhos. Porque o senhor disse, né, que não é um formato que a Prefeitura de Belo Horizonte adotaria, o ensino remoto. E o que fazer com essas crianças, né? Porque a gente teve, sei lá, 7, 8 meses de pandemia e as famílias já não têm mais o que fazer. Então, essas são duas críticas feitas à gestão do senhor em relação à pandemia. A abertura dos shoppings e o funcionamento das escolas. Bom, ensino remoto deu certo em algum lugar? Então é só ver aonde deu certo que eu vou lá aprender. Porque deu errado no mundo. No mundo eu não digo, porque deve dar certo na Inglaterra, deve dar certo na Suíça e tudo. No Brasil, fracassou, então eu não vou copiar a coisa que fracassou. Nós temos um plano pedagógico de 2 anos em 1, com reforço. Já preparamos as escolas, já gastamos o que tínhamos que gastar, tá certo? Foi muito dinheiro para a volta às aulas. A volta às aulas deu certo? Não. Vamos colocar isso com muita clareza. Não. Então, nós vamos copiar o que deu errado? Respondido a parte de ensino, vou te responder a parte do shopping popular. O shopping popular é uma coisa muito, muito interessante, que pouca gente sabe. Aquilo é dos chineses. Tá bom, é mesmo. Né? Aí é coisa de polícia, não me engano. Só que lá se emprega muita gente com tornozeleira eletrônica no pé. Então, era um caso excepcional de não criar um caos entre esse pessoal. Então, quem conhece aquela história, eu vou te explicar e vou ser muito sincero nisso, aquele é de um bilionário
que tem aquilo como uma obra social, tá? Obra social. Então, aquilo para ele não vale absolutamente nada, como negócio. Agora, lá estão acolhidos presidiários, ex-presidiários, que trabalham no box. Então, foi esse o meu erro, não ter explicado isso com muita clareza. Ou qual o interesse de abrir? Nenhum, a não ser esse, de causar uma convulsão numa cidade que já estava no auge da convulsão, né? Diga, por favor, Ricardo. Prefeito, o senhor costuma dizer que o senhor aumentou muito o orçamento da saúde, né? De 15% para 27%, 27,5%, e na campanha o senhor chamou de porcaria, dizendo que é a melhor porcaria do Brasil, mas continua sendo uma porcaria a saúde pública. Por que a saúde pública no Brasil é uma porcaria e por que mesmo com 30% do orçamento não é possível dizer que ela não é uma porcaria? Porque houve um abandono da saúde pública, né? Não houve. A medicina tem uma coisa interessantíssima que ninguém notou. É a única indústria que, quanto mais se moderniza, mais caro fica. Então, quanto mais o tomógrafo, aí veio a radiologia, depois tomografia, hoje tem coisa de outro mundo aí, em vez de baratear, encareceu. Então, a única indústria do mundo que cada dia está mais cara. E o orçamento do Brasil anda a passo de tartaruga. Já visto que há pouco tempo atrás falaram em tirar. Ou você está achando que eu estou botando 27% da saúde porque eu quero? Que eu estou privando isso de investimento? Eu estou colocando porque se não colocar não tem remédio, não tem internação. Entendeu? Eu estou colocando para mim não ver o que eu estou vendo aí no Brasil inteiro. Prefeito, Oi? existe uma preocupação dos prefeitos aí pelo Brasil de como manter essa estrutura do SUS que foi ampliada para a Covid, porque muitas cidades conseguiram ampliar o seu número de leitos, mas como o senhor falou, isso exige equipe. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que Belo Horizonte vai ter algum legado da pandemia ou tudo o que foi feito durante a pandemia vai embora depois? Nada. Tudo que está da pandemia foi feito dentro de locais que tem estrutura, que está pronto, que nunca mais vai sair, né? O aumento de leitos, o aumento de profissionais. Foram 1.800 profissionais contratados que estão trabalhando dentro de hospitais. É por isso que Belo Horizonte não se preocupa com isso. Mas esse dinheiro vem do governo federal e vai continuar vindo? Tem que continuar vindo, gente. Esse é um assunto muito sério. E não é debatido, pô. Não é debatido. O presidente se comprometeu a continuar enviando essa verba? Não. E como que o senhor disse que vai continuar, então? Não, eu tenho essa verba. Eu recebi o dinheiro da pandemia, mas eu tenho uma prefeitura robusta. Né? Eu organizei uma prefeitura, eu cortei 5 mil empregados, eu cortei 10 secretarias. Então, o Belo Horizonte é uma prefeitura que tem robustez, né? Ela não tem, nós não temos esse problema. Nós não dependemos do governo estadual, porque aí nós estávamos morto, e muito medo do governo federal, né? Então, a gente tem que viver lá com o Pires em Brasília, né? Foi o único ministro que eu marquei horário e fui recebido foi o Mandetta. Que não está mais lá. Hã? Que não está mais lá para receber. E lá não está, nem lá está mais. Aliás, quase todos os ministros que o senhor elogiou saíram. O Salim Matar, o senhor elogiou, também saiu. Não era ministro. Né? Era secretário de desestatização, o Mandetta, foi outro que o senhor criticou, o senhor elogiou. O Moro, em certo momento, o senhor elogiou lá no início, também não está mais... Não, o Moro até que não. Até que não. Tá bom, então a gente está fechando o nosso terceiro bloco, vai para mais um ligeiro intervalo e volta já já com a continuação da entrevista com o prefeito Alexandre Calil.
Estamos de volta com a entrevista com o prefeito reeleito de BH, Alexandre Calil. Prefeito, o senhor pegou a prefeitura de BH bem quebrada e conseguiu ser reeleito no primeiro turno. Então, eu pediria ao senhor qual receita o senhor daria para o Cruzeiro, o time que é o contrário do senhor, para voltar para a primeira divisão. O que tem que ser feito ali? O Cruzeiro é um caso muito diferente, né? E ninguém notou, quem gosta de futebol. Porque o Cruzeiro tinha time para ser campeão, elenco para ser campeão, salário para ser campeão e caiu para a segunda divisão, que é um fato inédito. Quando o Atlético caiu, não. O Atlético tinha salário, direção de segunda divisão, salário de segunda divisão e tudo de segunda divisão e caiu para a segunda divisão. Né? Agora, futebol não tem receita. Futebol é feito fora para dentro. Então, E também o senhor não quer ajudar adversário, é isso? Não, de mais a mais, se eu tivesse receita mesmo, eu não dava. Né? Se eu soubesse, mas eu não sei, eu também não dava. Então, nós já sofremos muito a mão do cruzeirense, viu? O Brasil tem que saber disso. Sofremos igual cachorro na mão dele. Quando nós caímos, nossa senhora, meus meninos queriam abandonar o estudo, que tinha vergonha de ir para o colégio. Então, você imagina o sofrimento que foi. Perfeito. Mas eu não tenho a receita, não. E estou afastado, porque tem uma coisa que ninguém sabe, Vera? Cartola também fica velho. Todo mundo sabe, se sabe. Eu tenho 61 anos. Fui presidente do Atlético com 49. Eu era um menino. Então, é uma diferença louca. Eu no futebol envelheci, eu Não está mais nessa, tá certo, a roda está aberta. Prefeito, o senhor falou de futebol, eu queria perguntar para o senhor de carnaval. Os prefeitos de São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro devem conversar agora, depois da eleição, sobre uma tentativa de tentar encontrar uma data para fazer o carnaval juntos. Eles falam entre maio ou julho, junho não, porque você misturaria com as festas juninas. Belo Horizonte tem um carnaval de rua que vem crescendo muito. Você acha que existe alguma perspectiva do carnaval voltar? Ou é uma loucura pensar nisso? Não, é total. É o que eles disseram, eu vou acompanhar. Né? Como a gente não acompanha coisa errada, como eu disse agora há pouco, coisa certa a gente acompanha. Se tiver vacina, tiver todo mundo imunizado. Nós temos uma festa que nós colocamos 3,5 milhões de pessoas na rua, né? Que veio agora, né? Que antigamente tudo era proibido em Belo Horizonte. Quem entende carnaval é baiano e carioca, pô. Eles vão marcar a data que nós vamos correr atrás. Então, mas é muito pouco provável que haja uma imunização em massa até lá. Na verdade, quase impossível, né? Como é que até o carnaval. Muito pouco provável que haja imunização em massa até o carnaval, né? Agora? O carnaval datado agora de fevereiro? Isso, carnaval. Não, sem chance. Então, o cancelamento é uma possibilidade real. Sim, mas o que eu estou falando para ele é o seguinte, que isso já está cancelado. Isso já está cancelado. O que eu estou dizendo para ele é o seguinte, que nós vamos copiar, nós vamos Quem vai ditar a data do carnaval... Uma micareta lá para frente. Uma micareta que Rio e Salvador estão marcando a data. Certo. O que nós vamos fazer? Nós vamos acompanhar a data de do Rio de Janeiro e da Bahia. Prefeito, o senhor disse que Belo Horizonte era uma cidade que proibia tudo. A gente está vivendo uma controvérsia recentemente em relação a um mural que foi feito no Cura por uma artista negra, a crioula, que pintou na segunda edição do Cura, uma imagem que representa a cultura negra. Um dos moradores do prédio onde foi feita essa pintura entrou na justiça querendo que ela seja apagada. Qual posição o senhor tem em relação a essa controvérsia? Eu tenho dó desse boçal. Não passa do boçaloide. Entendeu? O que você vai falar? O que você vai fazer com um cara desse boçal? Nada. Não sei quem é, não me interessa. Gente, o mundo está boçalizado. Porque você é desbocado, você fala palavrão. Eu sou neto de imigrante, eu sofri segregação, entendeu? Se eu sou atleticano hoje, ninguém aqui sabe, é porque os únicos que aceitaram ser amigo do meu avô e da minha avó eram negros, que pegaram o meu pai, criança, pela mão e levaram para assistir jogo do Atlético. E aí nasceu o Atlético na nossa vida, que era os Fileto, a família Fileto.
Então, o que eu vou fazer com o boçal? Com quem acha que não pode abrir parada gay? Então, O que você vai fazer? desce o disco voador que eu quero ir embora, ué. Vem me buscar. Prefeito, dando um passinho aqui atrás, em relação, voltando aqui para o esporte, tempos atrás o senhor deu uma tretada ali com a CBF, com a Globo, em relação à transmissão, direitos de transmissão. E hoje o Flamengo está do outro lado da Globo e não era esse caso antigamente. Ela estava contra a gente. Exatamente. Então, eu queria que o senhor... O que o senhor acha assim? O que o Flamengo fez que ele mudou de lado? Por que ele mudou de lado? O senhor ainda acha que a Globo está estragando essa questão do futebol, da transmissão? Olha, eu fui muito crítico à Globo. E nós levamos o futebol na época de 350 milhões por ano para 1,2 bilhão, né, nessa briga que nós compramos. Praticamente foi, modéstia à parte, eu e o Dr. Fábio Koff com mais 1 ou 2 clubes. Acontece o seguinte, o maior produto da televisão brasileira chama futebol. Eu me lembro, como se fosse hoje, que o dia que eu cheguei na Globo, para, sei lá, pedir um adiantamento, pedir um dinheiro emprestado, eu não lembro o que foi, que a Globo adiantava para a gente, com juros direitinho, mas adiantava, era outra época. O ex-diretor, que era o Marcelo de Campos Pinto, falou comigo, a Avenida Brasil estava bombando. A Avenida Brasil, aquela novela, estava bombando. Ele virou para mim e disse, sabe qual é o único produto que a Globo está vendido até o fim do ano? Eu vi a Avenida Brasil, né? Falei, não, futebol. Então, o produto é o seguinte, se estragar o produto, se quiser ganhar muito em cima do produto, vai jogar o produto fora. Então, faz um campeonato de Flamengo e Corinthians e vê o que vai valer daqui um pouco. Isso eu cansei de falar, cansei de avisar, foi uma briga pública minha com a Rede Globo, né? Que depois acabou, não tem mais nada e tudo bem. Mas não adianta o Flamengo querer ser o produto. Porque existe um produto que chama Campeonato Brasileiro, chama Libertadores da América, tá? Que chama Copa do Brasil, são produtos. Não digo que o Flamengo quer, que o Flamengo quer. Então é o seguinte, então faça o campeonato aí, Flamengo contra Flamengo. Flamengo A contra Flamengo B. É uma burrice isso, tá? Eu não participei dessas mudanças estúpidas que foram feitas nos contratos. Mas quando eu larguei o futebol, já tem muito tempo, os contratos eram muito bons e relativamente equilibrados. Agora, o senhor acha que foi uma decisão acertada retomar os campeonatos? Não. Mesmo nesse... Não? Não. Porque tem muito jogador, muita gente da comissão técnica pegando Covid, né? Você brincar de futebol, né, gente? Uhum. Quem acha que vai voltar ao futebol, nunca entrou no vestiário. Hoje, com a pandemia, se você enxergar um vestiário de qualquer estádio, dá até aflição. Que é suor, cuspe, cansado para todo lado. Entendeu? Então é um futebol de mentira, um futebol que... Você já viu, alguém já ouviu falar de um time que entrou sem 10 titulares? Ah, por quê? Porque está todo mundo de Covid. E tem que ficar 14 dias. Pode ficar 2 semanas sem 10 titulares que não treinam, não fazem parte física, e quando voltar é mais 14 dias para poder voltar ao normal. Então, brincaram com isso, brincaram com o futebol. E quem puxou esse bonde foi exatamente o Flamengo, né? Com essa proximidade dele com o Bolsonaro, conversinha aqui, foram recebidos e conseguiram ali fazer essa brecha do vai voltar ao campeonato, sim. Então, como que o senhor enxerga essa interferência de um time de futebol mudando regras no meio de uma pandemia e, como o senhor disse... Na minha época, o governo federal nem recebia dirigente. Tá? Nós fomos recebidos uma vez por um projeto Profut, que também não é da minha época, mas que eu deixei o Profut pago no Atlético pelo refis que eu tinha feito até ano que vem, me parece. Desde que eu saí, o Atlético nunca pagou a parcela, porque eu deixei tudo pago lá. Mas eu não sei se é o Flamengo, tá? Todo mundo queria. Eu não sei se foi o Flamengo que quis voltar, não. Se o Flamengo quisesse voltar,
e ninguém quisesse voltar, o Atlético não volta e acabou. Não tem campeonato. Prefeito, como é que o senhor avaliou esse episódio da seleção? Primeiro que é dramático a gente não poder assistir a seleção brasileira na televisão. Aí teve um jogo da seleção brasileira que, de repente, passou na TV Brasil e fizeram elogios ali ao secretário Fábio Van Garten e ao presidente da República. Como é que o senhor avaliou esse episódio e essa questão da dificuldade de transmissão dos jogos? Olha, isso é negócio. Isso é uma guerra por um negócio. Isso é um assunto privado. O que o Bolsonaro fez, ele copiou da Kirchner. Ela fez exatamente isso com o campeonato numa certa época. Tá certo? Aí eu não me lembro direito como foi, mas vocês devem lembrar disso. Passava todos os jogos do Campeonato Argentino na TV, mudava até os horários para passar todos os jogos na TV pública. Exatamente. Exatamente. Então isso é um negócio. Isso é briga de dinheiro. Né? Porque a seleção brasileira vale. Ela vale muito. Então, a Globo estica para lá, estica para cá, sobrou, ninguém vai transmitir, eu transmito. Mas não acho que isso é uma atitude assim, porque na hora que a Globo chegar lá, ou seja, que televisão for, o SBT, que diz que já quer entrar na briga da Fórmula 1, seja a Record, e botar o dinheiro, vai levar a seleção brasileira. Mas se não chegar num acordo, bota na TV, que nós não podemos ficar sem assistir. Prefeito, queria mudar um pouco de assunto, falar um pouco da campanha do senhor. Em 2016, o senhor mesmo investiu 2,4 milhões de reais na sua campanha. Um partido pequeno, PHS, investiu só 200 mil reais, eles não tinham estrutura. E agora o senhor, num partido maior, não investiu nada de dinheiro do senhor e ganhou aí 5,8 milhões do PSD para se eleger. Existe uma crítica ao uso da verba pública para a campanha. E o senhor até teve um aumento de patrimônio entre 2016 e 2020. Por que o senhor não voltou a bancar a sua própria campanha? Porque é público. Primeiro que não pode. É só mudar a lei. Não, uma parte pode. Pode, mas eu não tenho. Mas o senhor tinha em 2016? Tinha, vendi. Aí me acusaram de não ter vendido. Aí o juiz mandou ir lá e bater na porta. O cara abriu a porta, não, eu comprei. Porque falaram na época, Carolina, a não ser que você esqueceu, que era uma venda fantasma. Na época falaram. Com gente morando lá dentro. Agora, eu não estou entendendo a pergunta. Não é verba pública? É verba pública, mas o senhor acha que... Se mudar a regra lá, eu mudo aqui, sem demagogia. Mas o senhor acha que a verba pública é bem gasta em campanha? Uai, se você não pode pegar de ninguém, se não tiver verba pública, não tem campanha. Não, pode pegar de pessoas físicas. Mas hoje está todo mundo correndo disso, né? E eu me coloquei numa condição política de falar, gente, eu quero fazer minha campanha em paz, pelo que eu passei da outra vez. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, passou um governador em Minas que colocou a verba, o salário do governador de Minas Gerais de 7 mil, 8 mil reais. Então, nós temos que caminhar com coisa séria. É verba pública? Você é contra? Sou. Então, a empresa pode doar. Então, vai ser igual aos Estados Unidos. Então, vai tirar a verba pública. Então, nós temos que começar a parar com... vou ser muito franco. Porque o IPTU... porque o salário, porque o carro, porque eu não ando de avião do governo, eu vou no cartório, assino, e falo que não ando, que não vou morar no palácio. Para com essa palhaçada. Nós estamos patinando na economia. O seu país está patinando no eu contra você. Então, nós temos que parar com isso, sabe? É aquele ódio, aquele negócio que, economicamente, estamos patinando, gastando dinheiro demais com a pandemia e negando o desemprego com 14,6 milhões de desempregados do Brasil. Certo. E nós estamos falando em verba pública, apartamento. Eles resolveram lá em Brasília, eu não pedi voto lá, não fui lá, não. Me avisaram que era assim. Falei, é essa a regra? Então tá bom, então me dá que eu quero tanto para fazer minha campanha. Então tá certo. Oi. Com isso, a gente encerra esse quarto bloco, volta para o último já, depois de um breve intervalo.
Estamos de volta para esse quinto e último bloco da entrevista com Alexandre Calil, que é o terceiro assunto mais comentado do Twitter nessa noite. Prefeito, o senhor falou várias vezes que o dinheiro vai ter de continuar, que a economia vai ser um problema. A gente tem um auxílio emergencial terminando aí no fim do ano, tem um orçamento do ano que vem ainda não votado, sem previsão até de funcionamento da Comissão Mista de Orçamento no Congresso. A gente não sabe se esse orçamento de guerra criado para a pandemia vai ser prorrogado. O que o senhor vê aí no horizonte para a economia e para esse fim do auxílio emergencial? Olha, é a questão de fazer conta, né? Condenar o fim e não saber de onde vai tirar o dinheiro. O que tem que ter é uma assistência social contínua e sustentável, né? Agora, foi feito um sacrifício. É conhecido esse sacrifício pelo povo brasileiro, eu acho que todo mundo de boa fé sabe que foi feito. Agora, nós precisamos de um programa de ação social séria, firme e sustentável. Então não tem, porque era de outro, mudar, porque entrou um governo de extrema-direita e o outro era de esquerda, ou era... O programa é dar continuidade, é aperfeiçoar, é planejar um programa de governo. O planejamento na assistência social é fundamental, é igual na saúde, porque é um negócio muito sensível. Certo, Ricardo. Prefeito, o senhor, num dos blocos que a gente terminou aqui agora há pouco, eu estava citando alguns nomes de pessoas do governo, eu citei o Sérgio Moro, o senhor disse que nem tanto, né, não teria elogiado o Sérgio Moro. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação aí dessa passagem do Sérgio Moro pelo governo e da possibilidade dele ser candidato em 2022 também à presidência da República, né? Olha, eu não faço parte desse time do Sérgio Moro, tá? Eu nunca fiz. E... particularmente, eu me julgo, não estou falando mal dele, acho que o papel que ele fez, em todas as fases, desde que eu ouvi o nome dele, não foi bonito. Mas todas as fases, o senhor se refere também desde a Lava Jato, até ele sair, até ele ser ministro, aceitar, até ele agora aceitar ser presidente de uma organização que está recuperando a Odebrecht. Então, é isso. Prefeito, quando em 2017 o senhor enfrentou a primeira enchente em Belo Horizonte, o senhor disse que a culpa era do prefeito. Em 2020, a cidade voltou a alagar, nós temos muitos problemas na Avenida Tereza Cristina, na Vilarinho, e esse continua sendo o maior dos problemas de Belo Horizonte. O prefeito continua sendo culpado? Continua. Mas nós já assinamos um contrato com a Caixa, os projetos estão prontos, trouxemos o Ministério Público, a Procuradoria, todo mundo para a mesa, o Tribunal de Justiça, para a gente acelerar a licitação, o dinheiro está lá dentro. Agora, é um problema que tem 40 anos e nos resolve em 4. Nós já começamos a primeira fase de obra do Vilarim, tá certo? E Tereza Cristina, o Brasil não sabe, mas são córregos abertos em Belo Horizonte, é um problema de contagem, que inclusive assinou com o governo do Estado, fez festa, distribuiu o convite, falou que ia resolver. Se contagem não resolver, não é um problema de Belo Horizonte. O senhor conseguiu esse financiamento para fazer os piscinões? O senhor tem alguma data? O senhor pode dizer quando desses dentro... Nós já começamos. Mas quando dentro desses 4 anos isso vai estar resolvido em Belo Horizonte? 4 anos, não. Mas o senhor tem mais 4 anos? Pois é, são 8 anos. Não é pouco. 4 anos resolve o problema. O senhor vai deixar o governo e não vai ter resolvido? Não, mas o dinheiro está lá dentro. Isso não importa quem seja o prefeito. Entendeu? Qualquer pateta que estiver lá dentro vai fazer, porque o dinheiro está lá dentro. Perfeito. Quer dizer que vai ficar o pateta, mas o que ficar não tem problema. Belo Horizonte foi o laboratório de uma aproximação inédita entre PT e PSDB, lá com o Márcio Lacerda. Depois passou por uma polarização, Minas Gerais passou por uma polarização entre PT e PSDB. E eu pergunto para o senhor se os dois partidos morreram no Estado, e principalmente na capital, porque o PT ganhou em Contagem, né, que é um grande município. Contagem e Juiz de Fora. Juiz de Fora. Não, na capital o PT e o PSDB morreram, tá? O Minas Gerais eu tenho que estudar, eu não sei. Em Belo Horizonte eles estão mortinhos, os dois. Sem chance de sobrevida. Não tem nova geração, não tem renovação, não tem nada. Tomara que não. Por quê? Porque não fizeram bem, né? Porque não fizeram bem. Mas o senhor chegou a ser aliado do Aécio Neves? Nunca fui recebido do gabinete dele. Sou aliado e amigo querido
É meu amigo querido, adoro Anastasia. Com muita honra, por sinal. Que é do seu partido hoje. Eu que pedi para que ele viesse. Prefeito, Cecília? Prefeito, quando o senhor era presidente do Galo, o senhor empregou filho, cunhado da sua esposa. E agora, mudando para a gestão pública, como o senhor enxerga isso? Como o Calil prefeito enxerga a gestão familiar do Calil, presidente do Galo? E o senhor faria alguma coisa diferente? Eu nunca empreguei um filho no Atlético, nunca empreguei um filho em lugar nenhum. Até porque são liberais. Eu nunca empreguei. Quem empregou? Quem empregou foi o que está lá mandando agora. O meu filho nunca foi. Quem for buscar meu filho, voltando do curso de especialização, como médico do Atlético. Eu não era presidente do Atlético e ele pediu demissão. Né? Então, eu nunca pus filho dentro do Atlético. E o resto? O resto foi um cunhado que eu coloquei, que trabalhava com um assunto que eu precisava de um cara, com um salário de R$3.000, o Atlético tinha 700 empregados. É isso que eu falo, entendeu? Foi a resposta que eu dei para a Carolina. É mentira. É fake news. Não, o senhor acabou de falar que empregou um cunhado. Não, um concunhado. Um concunhado. É fake news. Eu empreguei. Agora, na sua pergunta, já veio filho meu embolado, que eu contratei. Filho meu tem escritório de advocacia e exerce a medicina. Prefeito, Minas Gerais tem um ministro, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e teve também um problema bem sério, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho, que levou a um problema sério ali na região, que é um polo turístico próximo a Belo Horizonte. Como está essa questão do turismo e como que o fato de ter um ministro do Estado ajuda nesse aspecto? O partido do ministro apoiou o meu adversário. Então, eu já respondo com a minha relação com o ministro, porque agora, né? Eu acho que vai recuperar. Vai recuperar. Porque quando está uma concessão da Vale de estrada, parece que eles vão fazer um grande favor em renovar a concessão de estrada da Vale. Se o Brasil bater o pé e não renovar, eles vão tirar como? De burro ou de helicóptero o minério? Então, nós temos muito mais peso e muito mais moral e muito mais autoridade do que o Brasil todo está achando. A Vale está na mão do governo do Brasil. Não é por causa de Brumadinho, não, é por causa da concessão da rodovia, do que eles querem fazer lá no Centro-Oeste. Então, o Brasil tem tudo para recuperar rápido e arrancar esse dinheiro rápido da Vale, que fez aquele crime, né, repetidamente em Minas Gerais. Mas isso é o problema do governador, não é do prefeito. O senhor tinha no início do seu mandato uma pauta, uma plataforma muito séria de reativar o aeroporto da Pampulha, mas isso está meio travado por questões judiciais. O senhor ainda acredita que isso vai ser possível? É revitalizar a área, gente. Nós não podemos matar a área. É simples assim. É uma área que está morta, uma área importante, bem localizada. Nós todos aqui que somos de Belo Horizonte sabemos que está morta. Quer dizer, nós temos que revitalizar, que seja feito o mercado, que seja feito alguma coisa, que entregue para a Prefeitura de Belo Horizonte resolver, mas nós temos que resolver. É simples. Certo. Bom, com isso nós chegamos ao fim deste Roda Viva. Gostaria de agradecer imensamente ao prefeito Alexandre Calil pela conversa e também a Carolina Linhares, a Cecília Oliveira, a Márcia Maria Cruz, ao Pedro Venceslau, ao Ricardo Correia e ao Paulo Caruso. Eu agradeço sobretudo a você pela sua audiência. O Brasil deu nos dias 15 e 29 deste mês uma lição de cidadania, elegendo prefeitos em mais de 5.500 municípios, em meio a uma pandemia. A tarefa de todos eles, a partir de janeiro, não será nada simples, como não tem sido a de quem já está nos governos. Cabe a eles mesmos e aos eleitores que deram um show de democracia acompanhar, fiscalizar e cobrar as promessas de campanha. E a nós, da imprensa, cabe jogar luz sobre os eleitos e suas realizações. Fiquem bem seguros, porque a pandemia não só não acabou, como está recrudescendo. Até a próxima segunda-feira, sempre às 10 da noite, com mais um Roda Viva.